Rede Alesp conversa agora com o Paulinho Moutinho, que é cientista sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e ele fala sobre o Dia da Amazônia. Bom dia, Paulo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Júlia. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, então a gente já faz a primeira pergunta, acho que é a principal, né? Quais são os principais problemas ambientais que a Amazônia vem enfrentando e a repercussão dela não só aqui no Brasil, mas no mundo? Olha, Júlia, a gente vem vendo todo dia na mídia, e a mídia tem feito um trabalho bastante importante em relação a isso, que os principais problemas são três: o avanço e a retomada do desmatamento, o fogo ligado a esse processo de desmatamento, que é aquele fogo que nós chamamos fogo de desmatamento para limpar áreas recém-desmatadas, e a interação disto tudo com a pandemia do novo coronavírus, que está afetando fortemente não só quem está no campo, mas principalmente quem está nas cidades amazônicas. Portanto, é um processo em que você precisa tratar de maneira integrada, e o que aparentemente não estamos tendo sucesso no sentido de reduzir os focos de incêndio, de reduzir as taxas de desmatamento, que desde janeiro desse ano vem só aumentando. O que acontece é todo esse problema ambiental de desmatamento e fogo também acabou virando um grande problema sanitário e de saúde para a população da região. Queria falar um pouco mais sobre, Paulo, do desmatamento, né, e essa pressão internacional que está rolando aí contra o Brasil, né? O Brasil sempre foi qualquer discussão ambiental no mundo, né, em qualquer lugar do mundo, qualquer organização, não se começava a discussão antes do Brasil chegar, porque nós temos aí a maior biodiversidade do planeta, né, de longe, né, somos o primeiro colocado. Hoje em dia, o Brasil chegar numa discussão ambiental tanto faz, ou tanto fez, né? Pelo menos é essa visão aí de muitos organismos internacionais. Como é que você vê essa mudança, né? Diante aí dessa questão de ambiental, dos desmatamentos, aumento do desmatamento, igual você falou. Como é que você vê essa mudança aí de visão de todo mundo em relação ao Brasil? Olha, Luciano, eu vejo de tudo. Eu tenho dois sentimentos aqui escutando o seu relato e a sua pergunta. O primeiro sentimento é de uma tristeza. O segundo sentimento é de frustração. E por que eu digo isso? Porque o Brasil foi, há algum tempo atrás, como você bem relatou, a menina dos olhos da questão, por exemplo, de redução de emissões de gases de efeito estufa, principalmente por controlar o desmatamento. A sociedade brasileira, Luciano, tem que entender que nós sabemos como acabar com o desmatamento na Amazônia. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós já fizemos isso no passado. De 2005 a 2012, vocês devem se lembrar, nós fizemos uma redução de 80% das taxas de desmatamento na região. Nesse mesmo período, Luciano, nós dobramos na região a produção de carne e de grãos. E aí fica a pergunta: por que então nós jogamos tudo isso no chão? Ou na lata do lixo, vamos dizer assim, porque toda essa redução nós estamos perdendo. Por que continuamos avançando com o desmatamento se nós já mostramos no passado que é possível conciliar produção agrícola e pecuária com essa conservação da floresta? Nós temos, Luciano, 10 a 15 milhões de áreas já desmatadas que estão literalmente abandonadas na Amazônia. O investimento em intensificação da pecuária poderia liberar milhões e milhões, algumas estimativas digam até em 40 milhões de hectares para a agricultura, só reduzindo a carga de boi por hectare, com tecnologia investida. Ou seja, por que estamos na rota ao contrário e viramos um pária na questão ambiental no internacional, e estamos sofrendo todos esses problemas, não só de ameaças de boicote, a imagem do Brasil está na lama lá fora, enfim. E olha, isto veio para ficar. Existe um grupo de jovens que vem
atuando, que vão virar cidadãos atuantes nessa área daqui a alguns anos, e esses jovens tomadores de decisão não toleram mais ações deletérias ao meio ambiente, à sociedade, aos direitos básicos que nós temos. Então, eu não sei quando nós vamos mudar de atitude em relação a essa mudança que o mundo está nos mostrando em termos de sustentabilidade. E, Paulo, amanhã, então, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Amazônia, mas por toda a sua fala, me parece que não temos muito o que comemorar, né? E agora, em agosto, o volume de queimadas foi registrado pelo INPE, né? Que foi uma das maiores da década. Realmente, a gente não tem muito o que comemorar e muito o que avançar também nessa discussão, não é? Olha, amanhã é um dia, talvez certamente não é de comemoração, mas é de reflexão. E eu rogo a todos os brasileiros que nós façamos uma reflexão profunda. A sociedade brasileira, que já demonstrou através de pesquisas que a grande maioria, 90% da população, quer a Amazônia preservada, quer uma região que tome um rumo de desenvolvimento diferente, né? Portanto, há um desejo e nós precisamos, como sociedade brasileira, decidir o que nós queremos da região, porque até agora não reflete o que a grande maioria da população requer. Portanto, é um momento de reflexão. Existem Júlio, uma série de bons exemplos de como lidar com a questão ambiental. Como eu disse, a gente já derrubou isso para 80%, a taxa de desmatamento. Nós temos vários elementos já que nós sabemos que funcionam e que não estão sendo colocados em práticas nesse momento, né? Mas também temos elementos para desenvolver a região. A bioeconomia vem surgindo no mundo todo. É a economia pós-pandemia, né? Se nós continuarmos investindo nessas boas iniciativas, nós podemos ter uma prosperidade econômica em outras bases na Amazônia, que é aquilo que o mundo em aquecimento, em mudança do clima, vai ter que ter nas próximas décadas. Ou seja, a gente não pode continuar no trilho que nós estamos, onde, quando você tem um problema de saúde, ele é agravado por uma inércia governamental, não só do governo federal, mas dos governos estaduais, e uma não posição de vários grupos que acabam atuando também para aumentar essas taxas de desmatamento. Lembrando sempre, Júlio e Luciano, que uma boa parte desse desmatamento hoje ele acontece praticamente via bandidagem, que é a tomada de florestas públicas por grileiros. Estão roubando o nosso patrimônio. As pessoas têm que entender que é o mesmo que alguém na sua cidade invadir a praça principal, que é pública, lotear esta praça e colocar os lotes à venda e alguém comprar e ninguém mais fazer nada, nem o poder público, nem a sociedade. É isso que está acontecendo na Amazônia com as florestas públicas, que só o tamanho chega à dimensão que é a Espanha, por exemplo. Falando nessa questão, quer dizer, fiscalização, né? A gente viu aí agentes do IBAMA sendo punidos por fiscalizarem, aquela questão das máquinas, né? Porque a gente sabe que uma máquina que desmata mais rápido, né? Fica lá no meio da floresta e o correto seria destruir a máquina, né? Porque os fiscais destroem a máquina e quando saem, né, ela não vai poder ser utilizada novamente. Mas parece que foi proibida essa destruição do equipamento. O equipamento fica lá, não tem como ser removido, porque está no meio da floresta. E tem também as punições para quem fiscalizou aí o meio ambiente e tal. E eu queria que você avaliasse hoje a atuação do nosso ministro aí do meio ambiente, como é que você vê a atuação dele, enfim. Queria que você pontuasse essas questões aí que eu levantei. Olha, definitivamente, o governo atual, federal, não estou dizendo os governos estaduais, que têm uma importância grande nesse controle também de desmatamento,
tomou um rumo, escolheu um rumo político para o meio ambiente que é completamente diferente e, a meu ver, completamente avesso ou contrário ao que o Brasil vinha fazendo até então em termos de preservação. Isso não sou eu que estou dizendo, é simplesmente você ir nos órgãos do governo, do próprio governo, e coletar os dados. As bases são abertas, você tem lá os dados, você pode analisar e chegar a conclusões que são muito preocupantes. Há sim um desmantelamento da questão dos órgãos ambientais, da política ambiental, essa é a orientação. A orientação aparentemente é aquela de que a Amazônia precisa ser ocupada como foi ocupada em parte nos anos 50, 60, 70, ou seja, estamos olhando para trás para justificar o presente e não olhando para o futuro para justificar o presente. Então, esse processo de mudança de orientação política em relação ao ambiental, ele está sendo muito deletério e nós estamos pagando isso com essa reação mundial, e eu digo não só mundial, mas também da população brasileira, da sociedade brasileira. As pessoas precisam entender que desmatamento se combate com experiência de campo e inteligência. Quem tem essa inteligência são membros e agentes do IBAMA que historicamente esteve envolvidos com esse processo de dinâmica de desmatamento. Hoje o desmatamento não é só simplesmente um produtor ou um desmatador ilegal que quer grilar terra ou implementar uma fazenda de forma ilegal. Envolve o tráfico de drogas, envolve a mineração de ouro que vem desmatando e detonando todos os rios, e envolve também o tráfico de drogas. Portanto, é um jogo muito pesado que está acontecendo na região e que precisa ter inteligência da Polícia Federal, que é extremamente capaz para fazer isso, dos órgãos de controle como o IBAMA, ICMBio e outros. Se nós não formos atuar de forma inteligente e estratégica, não adianta campanhas espasmódicas para mandar o exército para a região, porque isto não vai funcionar a longo prazo. O que nós precisamos é um plano de longo prazo para resolver o problema, e nós não temos isso. Paulo, outra questão importante são os povos indígenas, né? Nós temos aí hoje, ali na região da Amazônia, só aqui no Brasil, 200 tribos, 200 povos que oficialmente não foram contatados, estão ali, enfim, no meio da floresta, né? Tem outros povos também que estão, enfim, sofrendo aí com essa grilagem, né, que você cita aí, que a gente vê aí no dia a dia em relação às suas reservas e tal. E a gente vê aí uma postura vamos dizer assim, de não muita atenção, vamos dizer assim, para essas populações que são povos originais da Amazônia, que são muito importantes para a preservação da floresta e também são muito importantes com os conhecimentos tradicionais que foram adquiridos aí ao longo dos anos. Como é que você vê o tratamento aí dessas populações que são um patrimônio do nosso país, né, e do mundo? Eu vou até adicionar à sua lista, Luciano, um pouco mais, um item que é fundamental e todo mundo se esquece, é que os indígenas e a manutenção dos seus direitos à terra e às florestas que eles guardam e protegem é o elemento fundamental da pujança do agronegócio brasileiro. Nós precisamos entender que não é só uma questão cultural, não é só uma questão de direitos humanos, não é só uma questão de proteção dos direitos indígenas. Essas populações estão prestando, ao guardar e proteger as suas florestas, e que não é pouco, a maior parte da chuva, provendo a maior parte da chuva que vai para o agronegócio brasileiro. Qualquer fazendeiro ou pecuarista que está nos escutando agora, pensem no futuro, o grande investimento do agronegócio é manter floresta em pé. E quem faz isso da melhor forma possível são povos da floresta, especialmente os povos indígenas. Portanto, nós estamos falando não só de uma questão socioambiental, mas é uma questão principalmente econômica. Dito isso,
O que vem acontecendo com os indígenas na Amazônia e não só com eles, com os quilombolas, por exemplo, é outro problema bastante grande, ou os pequenos produtores em assentamentos rurais também vêm sofrendo bastante, é a revelação que a pandemia faz do grande disparate das diferenças sociais que nós temos no Brasil, e a Amazônia revela isso de forma muito cruel. Aonde você tem uma concentração grande de pessoas nas cidades, dentro dessas cidades você já tem uma distribuição de assistência de saúde diferenciada, que expõe essa grande estrutura de direitos não iguais, né? Há uma concentração de poder, por exemplo, em quem tem acesso ou quem não tem acesso à saúde, isso está muito claro. Os indígenas vêm sofrendo muito. Para você ter uma ideia, Júlio e Luciano, nós acabamos de fazer um cálculo agora que deve sair num aplicativo que nós estamos lançando hoje, que é um aplicativo para os indígenas terem uma capacidade de diminuir o risco de contágio de Covid, principalmente aqueles que estão aldeados. Para você ter uma ideia, a contaminação e a mortalidade entre os indígenas é por volta de 200% a 250% acima da média nacional. Ou seja, são populações que não têm, por uma questão histórica, uma proteção imunológica muito grande, como outras populações, e que vêm sofrendo um descaso muito grande por não terem acesso diferenciado e especial a tratamento para a Covid-19. Portanto, o que nos tira aí é uma conclusão que é a seguinte: nós estamos revelando uma desigualdade monstruosa de uma maneira tão cruel, não só no campo como nas cidades, que eu não sei como nós vamos dar conta disso lá na frente, no pós-pandemia, mas Paulo, é algo que é muito sério. Tá certo. Paulo Moutinho, cientista sênior do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, muito obrigado pelas informações, pela discussão sobre a questão da Amazônia. Obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes, um prazer falar com vocês.